Mensagem de hoje: por que Deus disciplina? A Bíblia nos mostra que a salvação é eterna. Ao mesmo tempo, a Bíblia também nos mostra que existem punições seríssimas entre os que creem. Se falharmos, haverá muita punição para nós. Deus quer que participemos da sua santidade. Nesta terra, Ele quer que vivamos como filhos de Deus. Ele não quer intimidar-nos com o inferno para que busquemos a santidade. Ser salvo é algo totalmente da graça. Mas Deus tem sua maneira de conduzir-nos para a sua santidade. Ele faz com que nos deparemos com muitas coisas em nossa família, em nosso corpo, em nossa carreira e em nosso ambiente, a fim de que nos voltemos a Ele. Esse é o propósito da disciplina. Ananias e Safira eram crentes. Eles eram salvos. Eles cometeram o pecado de mentir ao Espírito e receberam uma disciplina muito severa. Confira Atos capítulo 5, versículos 1 a 10. Em certa época, eu achava que talvez Ananias e Safira não fossem salvos, diz o autor. Lendo a Bíblia cuidadosamente, deve-se reconhecer que eles eram salvos porque estavam com os discípulos na época do Pentecoste. Além disso, eles também fizeram uma oferta. Eles apenas buscaram alguma vanglória. O pecado deles não foi tão grave como se possa pensar. Eles não se embebedaram nem cometeram fornicação. O fato de serem rapidamente tirados do mundo prova que eram crentes. Se fossem pessoas do mundo, provavelmente tivessem vivido muito mais. O fato de terem sido rapidamente removidos do mundo prova que eles eram nosso irmão e nossa irmã. Os crentes coríntios não respeitavam a reunião da mesa do Senhor. Eles não respeitavam o corpo do Senhor e tratavam a ceia do Senhor levianamente. Quais foram os resultados de tais coisas? Paulo diz em 1 Coríntios 11, versículos 29 e 30. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão por que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. A mão disciplinadora de Deus torna as pessoas doentes e fracas, e até mesmo as faz morrer. Deus as tratou desta maneira porque elas trataram o corpo do Senhor levianamente. Elas não viram a morte do Senhor nem a obra de Cristo, e não viram o corpo de Cristo. Elas não viram o respeito que deviam prestar ao Senhor Jesus, e não viram seu posicionamento adequado no corpo de Cristo. Isso resultou em fraqueza, em doença e até em morte. Após terem pecado, Deus as disciplinou. O versículo 32 diz: Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Há um objetivo na disciplina de Deus. Ela visa salvar-nos da condenação no futuro. Deus nos disciplina para que não caiamos na condenação que o mundo receberá. Em outras palavras, a disciplina prova que somos salvos. A disciplina preserva nossa salvação. A maneira como Deus faz as coisas e a nossa maneira são totalmente diferentes. Nós achamos que se dissermos às pessoas que elas estão salvas, elas ficarão frouxas e sem restrição. Deus não é assim. Ele proclama claramente, absolutamente e sem limitação para todos os que creem nele, que todo aquele que crê tem a vida eterna e não perecerá. Contudo, ele tem a sua maneira de guardar-nos de pecar e de guardar-nos de ser cristãos libertinos e frouxos. Sua disciplina é um substitutivo de sermos condenados. O homem pode achar que a condenação é o melhor método de guardar-nos de pecar. Mas Deus não utiliza a maneira da condenação. Em vez disso, ele usa a maneira da disciplina. É muito evidente que Deus separa os crentes das pessoas do mundo pela disciplina.
As questões da disciplina e salvação devem ser claramente diferenciadas. A disciplina é exercida somente para o presente e nada tem a ver com a nossa salvação eterna. Há um bom exemplo em 1 Coríntios, que mostra que a disciplina para um cristão é prova de que ele é salvo. Mesmo que um cristão tenha cometido um pecado muito grave, ele ainda é salvo. A primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5, fala acerca de um cristão que cometeu adultério. Tal ato de adultério com a madrasta não era encontrado nem mesmo entre os incrédulos. Aqueles que estão claros sobre a lei de Moisés diriam que essa pessoa certamente perecerá e irá para o inferno. Mas, surpreendentemente, 1 Coríntios mostra-nos claramente que aqui está alguém que cometeu um pecado grave e desprezível. É um pecado que não é cometido por pessoas comuns. Paulo diz que com o poder do Senhor Jesus, ele entregou tal pessoa a Satanás para a destruição da carne, para permitir que Satanás mostrasse seu poder sobre o corpo dele, podendo levá-lo a ficar fraco, doente e mesmo morrer. O propósito de Paulo ao fazer isso era para que essa pessoa pudesse ser salva no dia do Senhor. Disciplina é algo para esta vida. Ela absolutamente não está relacionada à salvação na eternidade. Se dependesse de nós, diríamos: está acabado. Embora essa pessoa tenha sido salva, certamente ela perecerá novamente por ter cometido um pecado tão grosseiro. Entretanto, Paulo diz que essa pessoa não perecerá, mesmo que tenha cometido tal pecado. Uma pessoa salva pode, temporariamente, receber disciplina, mas não pode ser punida com a perdição eterna. Este é o ensinamento de Paulo. Um cristão pode ter disciplina temporária nesta era, mas não pode perecer eternamente. Podemos precisar de disciplina, mas ainda estaremos salvos na eternidade. Paulo fez muitas vezes uma distinção clara entre estas duas coisas no Novo Testamento. A destruição mencionada aqui e o dormir mencionado anteriormente referem-se somente ao corpo humano, não se referem ao espírito humano. As questões do espírito humano e da salvação eterna já foram decididas quando cremos no Senhor. Algumas pessoas têm dificuldade com 1 João 5,16, onde diz que não devemos rogar por alguém que comete pecado para a morte. Tais pessoas têm dificuldade porque não entendem a palavra de Deus. Elas acham que pecar para a morte, como fala aqui, significa perdição. Na verdade, não existe semelhante coisa. A primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 16, fala-nos de algumas pessoas que pecaram a tal ponto que Deus teria de fazê-las morrer e a carne delas teria de ser removida do mundo. A morte mencionada em 1 Coríntios 11, a destruição em 1 Coríntios 5 e as mortes de Ananias e Safira são todas mortes da carne e nada tem a ver com a morte do espírito. A disciplina está totalmente relacionada com o corpo. Portanto, na Bíblia, muitos lugares que parecem dizer que os crentes podem perecer, na verdade, estão falando sobre disciplina. Leia com oração Atos capítulo 5, versículos 1 a 10, 1 Coríntios capítulo 11, versículos 29, 30 e 32, 1 Coríntios capítulo 5, 1 João capítulo 5, versículo 16.